Eu sou o Manuel Carvalho e este é o P24. O regresso dos fantasmas do déficit. Quando a esmola é grande, o pobre desconfia, diz a sabedoria popular. E o facto é que depois de anos e anos de aperto e de poupança, este governo abriu os cordões à bolsa. Vai haver aumentos para os oficiais de justiça ou para médicos. Vai haver subsídios para as polícias. Vai haver metade da reposição do tempo de serviço perdido pelos professores em apenas um ano. Vai haver novos alívios no IRS e, quem sabe, no IRC. Vai haver medidas fiscais simpáticas para os mais jovens. Para lá de um novo aeroporto e de linhas ferroviárias de alta velocidade. Para a maioria dos portugueses, o governo dar, com muitas aspas, é claro, é bom. Em tese, dá porque pode. E o facto é que, pelas suas contas, vai dar e no final do ano ainda sobram 0,3% do produto interno bruto, o famoso superávit. A herança do PS, que o governo quis desvalorizar, é generosa. E a economia, dizem todas as previsões, vai registrar um crescimento melhor do que era esperado. Mas há sempre um mas. O mas dos céticos, dos que receiam que tanta despesa permanente seja um problema caso a conjuntura internacional se degrade. Os que exigem que os aumentos ou alívio fiscal sejam compensados como poupanças em outras áreas do Estado. Os que têm memória e medo de ver outra vez o FMI aterrar na Portela ganham espaço. Mas quem tem razão? Acaso para alarme? Para discutir esta questão, convidamos Ricardo Paes Mamed, economista, professor do ISEG e colunista do Público. Ricardo Paes Mamed destaca-se no pensamento económico por ser, de alguma forma, contra a ortodoxia do superávit ou do liberalismo dos mercados. É, numa acessão simplista, um especialista que olha para a economia e reconhece o papel que o Estado deve ter no seu funcionamento. Ricardo Paes Mamed, muito obrigado por vir ao P24. O Ricardo, no dia 6 de maio, publicou no Público um artigo com o título PSD, o Partido das Surpresas Desagradáveis, no qual escreveu: pela terceira vez consecutiva, quando chega ao governo, o PSD recorre ao mesmo truque. Julga ter encontrado as contas públicas num estado que não esperava. A pergunta é, depois desse sinal de alarme que registou, estava à espera dos anúncios de aumento de despesa ou de corte da receita que entretanto seguiram? Olá Manuel, obrigado pelo convite para estar aqui convosco. O que me parece é que o Governo percebeu que a estratégia que estava a seguir não estava a funcionar e, portanto, houve uma tentativa de dramatização da situação das contas públicas. Diga-se, já agora, por uma questão de justiça, que o facto de o Governo da AD ter feito isto pela terceira vez consecutiva não significa que governos de outros partidos não o façam também. Agora, efetivamente, foi a terceira vez que vimos isto a acontecer e era demasiado óbvio para não o assinalar no texto que escrevi para o Público. Portanto, aquilo que me parece é que, menos do que noutras ocasiões, esta estratégia teve algum sucesso. A verdade é que, se nós pensarmos no que aconteceu quando Durão Barroso chegou ao poder, o país estava numa situação, o Durão Barroso chegou ao poder numa situação de grande desaceleração do crescimento económico, depois de um período rapidíssimo de crescimento económico. Estava de tanga o país, não é? Como ele próprio dizia, o país estava de tanga. Como ele dizia, Passos Coelho chega numa circunstância ainda mais difícil e, portanto, não era difícil para as pessoas aceitarem aquela dramatização, porque ela parecia corresponder a algo que tinha a ver com o que as pessoas pensavam. No momento atual era muito mais difícil conseguir fazer este discurso e as pessoas não acharem estranho, porque efetivamente tem sido feito ao longo dos últimos anos um esforço grande, eu diria demasiado, no sentido de reduzir o nível de despesa e de aumentar a receita. Portanto, há uma percepção geral que efetivamente estava a ser seguida uma política orçamental
típica de quem quer poupar muito, e apesar de o governo poder ter tido algumas, eu acho que o governo anterior tomou algumas medidas menos restritivas em 2024, já olhar eventualmente para as eleições europeias, do que tinha tomado nos orçamentos do Estado anteriores, a verdade é que as medidas que foram tomadas não eram de todo suficientes para aceitarmos que agora havia um descalabro das contas públicas. E, portanto, acho que o governo percebeu que a reação que houve estava a ser muito negativa e mudou de rumo. Mas, entretanto, aqui, com o sucessivo anúncio de aumentos de despesa, portanto, baixas de impostos, negociações com diferentes classes da função pública, também começa a pressentir-se na discussão pública, no debate público, uma certa sensação de receio de que, com tantos gastos, muito provavelmente o governo pode estragar o trabalho de disciplina que houve ao longo dos últimos anos. Na sua opinião, há caso para essa preocupação? Olha, Manuel, deixa-me começar por dizer que eu não acho que ter saldos orçamentais positivos como regra seja uma política particularmente útil ou avisada. O que é avisado é os governos terem a preocupação de baixar a dívida pública e, acima de tudo, transmitir aos cidadãos e aos investidores de que estão comprometidos com uma trajetória de diminuição da dívida pública. Mas não é preciso ter saldos orçamentais positivos para nós termos diminuição da dívida pública. Nós só tivemos saldos orçamentais positivos durante os últimos 2 anos e durante anos a fio diminuímos fortissimamente a dívida pública em percentagem do PIB, apesar dos saldos orçamentais serem negativos. Isto ajuda a perceber isto. O saldo orçamental que existe depende da taxa de crescimento económico e não apenas do exercício orçamental ano a ano. E, portanto, não acho que seja um drama nenhum que o país tenha pequenos déficits orçamentais no contexto atual, que continua a ser um contexto marcado por crescimento económico e que permite compatibilizar saldos orçamentais ligeiramente negativos com uma descida da dívida pública, que é o que me parece relevante. Dito isto, o problema aqui é que o próprio governo anunciou publicamente, o atual governo anunciou publicamente que queria ter saldos orçamentais positivos. E é perante isso que nós nos devemos perguntar, será que é possível ter saldos orçamentais positivos num contexto em que estão a ser tomadas várias medidas de aumento da despesa e de redução da receita, seja ao nível do IRS, que é particularmente relevante, seja ao nível também do IRC. E, portanto, e também depois ao nível da despesa, em particular com as negociações com as diferentes profissões da função pública. Se o Manuel me perguntar se há razões para alarme, eu digo, não há razões para alarme do ponto de vista da estabilidade orçamental. Se entende que é um alarme haver saldos que deixam de ser positivos, eu diria que é muito difícil que as coisas batam certo, até por uma razão muito simples. O próprio governo, no programa de estabilidade, estimava que o saldo orçamental em 2024, antes ainda destas medidas serem tomadas, iria ser de 0,3% do PIB. Ora, isto é menos do que o suposto impacto destas medidas do IRS jovem, só do IRS jovem. Ou seja, se isto tudo fosse verdade, só o IRS jovem levar-nos-ia a uma situação em que íamos ter já saldo orçamental negativo. Eu, para ser totalmente franco, acho que estas contas ainda estão todas um bocadinho por fazer. Há pouca clareza na forma como o governo anunciou que o saldo já não era os 0,8% que o governo anterior anunciava, mas sim 0,3%. Nunca percebi muito bem porquê, porque isso nunca foi muito bem explicado. Também nunca percebi muito bem porque é que o governo dizia que nem esses 0,3 havia de margem, porque supostamente teriam sido tomadas muitas medidas entretanto, porque a verdade é que a forma como isso foi explicado era um bocadinho confusa, misturava a contabilidade nacional com contabilidade pública, que torna difícil percebermos o que é que está exatamente em causa e, portanto, o que fica neste momento é a sensação de muito pouca clareza para termos uma ideia precisa de quais são os impactos orçamentais das várias medidas que estão a ser tomadas.
Depois há aqui uma outra questão que, enfim, também estava inscrito no programa do Governo e tem sido reiterado por diferentes responsáveis políticos muito recentemente até, que, segundo a qual, portanto, essa tese que este aumento de rendimentos de importantes estratos da população, como os professores ou os polícias, acrescido de uma baixa de IRS, vai provocar, portanto, vai acelerar o crescimento. Entretanto, o Ricardo, num texto também que escreveu no Público, diz que esta crença é uma fantasia milagrosa. E porquê é que diz que é uma fantasia milagrosa? Vamos lá ver, eu não creio que seja uma fantasia milagrosa dizer que o aumento de poder de compra das pessoas induz crescimento económico. Para mim essa não é uma questão. O aumento do poder de compra das pessoas efetivamente induz crescimento económico porque, principalmente... Aumenta o consumo. Estimula o consumo, e o estimular o consumo significa que há mais atividade económica significa que há mais emprego e também há uma tendência para os salários aumentarem mais e pode-se gerar aqui um círculo que, dentro de certos limites, é virtuoso e não vicioso. Agora, o que me parecia e continua a parecer um milagre é os níveis de crescimento económico que estamos aqui a falar, porque o governo não estava a contar apenas com os efeitos no estímulo ao consumo. O governo está convencido que a redução do IRS e a redução do IRC vai aumentar de tal forma a competitividade e a atratividade da economia portuguesa ao investimento que vamos conseguir atingir taxas de crescimento económico que já não se viu em Portugal desde os anos 90. Ora, eu lamento, mas a descida do ritmo do crescimento económico não é uma coisa especificamente portuguesa, é uma questão internacional e, portanto, o que determina em larga medida a taxa de crescimento económico em Portugal é o que se passa no contexto internacional muito mais do que o português. Portanto, o Estado pode estimular a atividade económica, mas dentro de limites relativamente estreitos. Exatamente, isso cruza-se com um outro escrito seu, também no Público, um texto que eu recomendo vivamente, que era sobre as lições a tirar dos últimos 50 anos da economia portuguesa, onde escreve que a importância central do contexto externo é talvez a lição mais importante a reter sobre a economia portuguesa no período democrático. Ou seja, é exatamente isso que estava a dizer. Independentemente dos esforços de políticas de promoção do crescimento tomadas a nível interno, portanto, há uma realidade que o Ricardo Paes Mamed avaliou, dizendo que, tirando os 3 momentos em que o país esteve sujeito a programas de ajustamento, nos anos em que o PIB de Portugal caiu, o mesmo aconteceu nos principais parceiros comerciais, em particular a Alemanha. Ou seja, essa dependência do contexto externo também é algo que nós temos que ter em consideração na projeção que fazemos para o curto prazo da economia portuguesa. Bom, qualquer projeção macroeconómica daquelas que habitualmente vemos, feita seja pelo Governo, Conselho das Finanças Públicas ou instituições internacionais como o FMI, a OCDE, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, todas as projeções económicas têm sempre em conta aquilo que são as variáveis internacionais. E há variáveis que são muito importantes, que não têm nada a ver com aquilo que se passa em Portugal. A taxa de juro é fixada pelo Banco Central Europeu e que, por seu lado, é influenciada pelas taxas de juros americanas. Nós não temos nenhum controle sobre ela e sabemos bem, na nossa pele, como um aumento da taxa de juros pode influenciar a atividade económica em Portugal, ou, pelo contrário, uma quebra significativa da taxa de juros, o estímulo que isso provoca. A taxa de câmbio do euro-dólar, do euro face ao dólar, também é uma questão muito mais importante do que as pessoas imaginam. Por exemplo, se virmos o aumento muito grande do turismo americano em Portugal, ele é indissociável de uma tendência que o euro teve nos anos mais recentes de desvalorizar em relação ao dólar, ou pelo contrário, houve períodos em que o euro aumentou muito o seu valor em relação ao dólar, tornando as nossas exportações em dólares mais difíceis e as nossas importações em dólares mais fáceis, prejudicando a competitividade das indústrias portuguesas mais expostas à concorrência internacional. Outra variável muito importante é o preço do petróleo. O preço do petróleo é algo que também nós não controlamos e que tem impactos muito grandes no ritmo de crescimento económico. E, de uma forma geral, o crescimento dos nossos principais parceiros económicos não somos nós que o controlamos e determinam de forma muito, muito significativa a evolução da economia portuguesa. Agora, dizer isto é muito difícil e é muito vulnerável a más interpretações sobre as mensagens políticas, digamos assim. Porque quando nós dizemos assim,
uma grandíssima parte do que se passa na economia portuguesa tem a ver com fatores externos que nós controlamos, parece que o que estamos aqui a fazer é desculpabilizar as decisões políticas tomadas a nível nacional. E eu não acho que isso seja correto. Acho que para qualquer circunstância, seja ela mais favorável ou mais desfavorável, nós podemos fazer melhor ou podemos fazer pior. Mas é um erro achar que aquilo que nos leva às crises é essencialmente a má governação, e o dado que o Manuel referia há pouco é muito sinal disto. Quer dizer, em geral as crises, Portugal está em crise quando a Europa está em crise e Portugal está a crescer muito quando o resto da Europa está a crescer muito. Isso por si só deveria fazer-nos pensar que se calhar não são bem os governos que determinam se nós estamos muito bem ou se estamos muito mal. Ou se estamos muito mal, mas isso não significa que os governos estejam a fazer o melhor que podem fazer dadas as circunstâncias. Uhum. Muito bem, Ricardo Paes Mamed, muitíssimo obrigado pela sua ajuda a ajudar-nos a interpretar esta conjuntura. Obrigado, Manuel. Por falar em déficit e em superávit. Portugal esgotou ontem os recursos que lhe cabiam para o ano inteiro. Pôde ler-se nos últimos dias nas páginas do Azul, o site do Público para o Clima e o Ambiente. Daqui para a frente, de acordo com os dados da Global Footprint Network, vai viver do que não tem. Se todos os países do mundo consumissem tanto como Portugal, e Portugal está longe de estar entre os que mais consomem no mundo, a humanidade precisaria de 2,9 planetas para viver. Não há caso para dramatizar, porque estes dados não são incontestáveis. Mas o que nos dizem obriga-nos a pensar. Disso não podemos ter dúvidas. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha.